Estamos de volta e vamos falar dela que é querida, simpática, inteligente, maravilhosa, artistíssima, talentosa e amada por todos. Mariângela de Ciofani. Muito obrigada, Tudo bem, minha Léo? linda? Tudo ótimo. Queridíssima, amada. Obrigada, Fala querida. pra mim, primeiro vamos falar da feira de artes, Vamos. vamos? Me conta como é que é essa feira, como é que tá acontecendo, quem que está lá e tudo. Então, essa feira, a ideia da feira surgiu por questões que nós temos muitos artistas excelentes em Ponta Grossa, né? Temos em todas as áreas, né? Na dança, na música, na pintura, na escultura, enfim. Isso. Nossa, nós somos riquíssimos Somos. em Ponta Grossa. Mas assim, Léo, principalmente o comércio de pintura e escultura em Ponta Grossa, ele não tem um processo que evolua. Então, e a gente vê, né, a gente sabe, a gente convive com o pessoal também que gosta de arte. Muitos vão comprar em Curitiba, às vezes na Europa. E nós temos Marcelo Chimaneschi, Sidney Mariano, que é o gênio. Nossa, nem fale. Vários agora, Saulo, Marcelo O Celso Parumbox. Schnitzler. E aí, a gente vê que muita gente aí vive da arte e não consegue alavancar a sua vida para poder produzir e viver disso. Claro que nós não vamos resolver com uma feira de arte essa questão, mas a gente queria iniciar aí o processo das pessoas poderem ter acesso, ver o que acontece aqui. Mas, claro, assim, tudo depende muito da divulgação, nós estamos fazendo divulgação, envolve vários fatores, envolve tempo também, né? Do pessoal aprender o caminho das pedras. Mas só deixa eu te cortar um pouquinho, Mariângela. Eu vejo que alguns artistas, por iniciativa própria, eles acabam colocando suas obras em exposição nas calçadas aqui de Ponta Grossa para venda. Né? Acontece muito ali naquele colégio lá em cima, perto da Queen, lá. Eu acho que é o Meneleu não. É Senador Corrêa. Senador Corrêa. Né? É o seu Itamar. Ele sempre coloca umas obras maravilhosas. Ele está na feira. Umas obras maravilhosas. Uhum. Assim, agora eu pergunto eu para você. Independente dessa exposição que eu falei da rua e da feira, os preços das obras são acessíveis? Porque eu vou te contar o porquê. Assim, eu fiz algumas exposições no Hotel Vila Velha, aqui, no hall do Hotel Vila Velha, com alguns, que até a Alessandra, minha amiga, pediu para intermediar com alguns artistas. Só que, assim, eu sei que obras não têm preço. Isso. Mas, veja bem, por outro lado, comercialmente, porque eu como sou comerciante, então eu tenho que ver os dois lados. Né? O lado do artista, que uma obra a gente sabe que não tem preço, mas por outro lado, como é uma sobrevivência, ele não pode cobrar tão caro porque a pessoa daí não compra. Então esse meio termo existe nessa feira ou não? Então, quando a gente preparou os elementos do edital, porque a gente fez um edital para deixar a coisa burocraticamente bem direitinho, e nesse edital tem algumas regras. Uma delas é que as obras não podem ter um preço acima de uns R$300, por exemplo, Certo. entende? Porque senão não tem jeito. Eu acho bom. Isso, porque não vende daí. não vende. Por exemplo, as obras do Itamar, que são essas da escola que ele está colocando lá na feira, é baratíssimo, R$50, Olha, R$100. Para você dar de presente de Natal. Isso, porque a gente tem essa grande preocupação. Como você disse, a obra de arte não tem valor. Mas já que a gente tem interesse de alavancar esse mercado da arte, a gente tem que começar com um valor... Do valor. Um valor menor, obras menores. Porque daí, veja bem, a pessoa que mora numa casa mais simples, às vezes ela quer ter uma obra linda na sua sala. Mas ela não vai comprar uma obra de R$500, de R$300, R$700, R$1.000. Exatamente. Não que seja caro, volto a dizer, os artistas não ficarem bravos comigo. Não é que seja caro. É que a pessoa não tem condição de comprar, mas ela gostaria de ter. Aí ela pode ter uma de 50, que vai deixar a casa dela linda. Sem dúvida, porque ontem mesmo passei numa loja de decoração que vende estofados e vi duas obras gigantes de uma ótima artista aqui de Ponta Grossa, que eu tenho em consideração, uma valendo R$7.000. Quer dizer, a pessoa que vai comprar
esse tipo de obra, ela compra também na Europa, ela compra em Não Curitiba. vai comprar aqui. Não vai comprar aqui. Não. Pode até comprar e tal. Pode até comprar, mas veja bem, ó, não desvalorizando a obra dessa pessoa, que a gente nem vai citar nem nada, mas assim, 7 mil, veja bem, ela vai em algumas galerias em Curitiba, não querendo comparar, não estou fazendo comparação, quero que vocês entendam isso, mas ela compra uma obra de um artista até internacional, uma coisa assim, por um valor até menor às vezes. Então, isso é muito curioso. Até eu tô pesquisando e estou lendo 2 livros muito interessantes. Um que é o Capital de Van Gogh e outro que é um livro novo que eu não comecei a ler ainda, que fala justamente do comércio da arte, sabe? Porque o artista, a preocupação dele é criar. São raros artistas que pintam e vendem bem. O bom artista não consegue vender porque o foco dele é a criatividade, é a elaboração da obra, esse outro lado racional de venda, ele tem uma certa dificuldade. Eu não sei quem tenha. Não, ó, quando eu fazia balé, a Dona Ema criava e eu dizia, Dona Ema tem que vender ela. Não sei, venda você. Daí eu vendia e procurava material mais barato, ia buscar patrocínio, porque ela ela criava. E é claro, a gente tem que entender isso também, né? Isso, então é um detalhe. Agora sim, a feira surgiu mesmo para Ponta Grossa conhecer os artistas de Ponta Grossa e ter acessibilidade quanto a possuir uma obra de arte em sua casa. E ela acontece aonde? Não está acontecendo então, onde? Ela acontece ali no anexo do Centro de Cultura, que fica na rua Augusto Ribas, 722. Nós estamos no momento com 4 artistas. O anexo é aquele embaixo, na garagem, que era a garagem ali, é isso? Isso. E ali nós temos o local da feira, temos a galeria, que nós colocamos o nome de Lúcio Ribeiro, que era o nome da galeria lá da Estação Marte, do qual nós saímos, né? E nós temos um estúdio lá atrás, que nós estamos arrumando para fazer galeria também. Fiquei sabendo ontem que existe grandes possibilidades de o investidor estar ajudando muito a gente ali, arrumando, enfim. Então, está para ficar excelente. No momento, não tá, é quase underground, assim, sabe? Ai, que lindo. Mas é bacana. Porque, do meu ponto de vista, é óbvio que quando a gente pensa numa galeria de arte, a gente se remete, acho que é Paris, né? Só um pouquinho, pergunta se eles querem fazer o programa aqui, eles estão gritando lá, né? Eles estão gritando tanto que eu acho que querem vir aqui, ou fecha a porta, seus ídolos, e nem vou xingar. Desculpe, continue. Então, quando a gente pensa numa galeria, porque galeria de arte é uma coisa meio sagrada, você não acha? Eu acho. Ela tem assim, uma energia, uma aura assim, que a gente não explica, mas ela tem uma coisa assim, parece que está solta, não é? Né? Mexe talvez com a essência, a energia, a frequência da sua própria vida, um pouco de liberdade, pé no chão, criatividade. E ao contrário, às vezes. E ao contrário. Conforme a obra também, né? Em exposição. E a pessoa também, no momento que ela vai, ela pode ter outros sentimentos e outras energias contrárias a essas que você falou. Mas faz parte. Não, porque assim, as galerias do tempo, dos primórdios, assim, quem entrava nas galerias eram os grandes estadistas, tipo na Grécia, por aí, né? Eles entravam na galeria, sabe para quê? Para contemplar as obras de arte, para que com essa contemplação eles tivessem respostas para resolver problemas do povo, problemas das condições da época, entendeu? Então, na verdade, as galerias de arte antigamente era para a pessoa entrar ver a beleza, a estética e entrar em harmonia cósmica. E não deixa de ser um pouco isso hoje em dia também. Sim, concordo. Não vamos resolver o problema do povo, mas os nossos. Como fugir da história? Eu acho que isso né, tem tudo a ver. Agora, assim, com a arte contemporânea, que a arte contemporânea, depois de Dada, Deschamps, virou uma loucura, assim, né? Quer dizer, a gente saiu daquela época que eu considero genial. Eu, particularmente, sou apaixonada pela construção artística. Então, eu me volto... Mas você pinta vários estilos, você. Eu pinto. Porque eu vi aquela vez que você mandou escolher um quadro seu lá, que estava na exposição ali ao lado do Centro de Cultura ali, né? Assim, eu vi que você pintou, assim, vários estilos, mas é uma característica tua essa. Não, porque assim, eu fiquei muito tempo pintando rosto. Eu tenho muita facilidade em pintar rosto.
Daí eu fiz uma série de flores naquele estilo. Então, às vezes eu mudo estilo, depende muito da sua condição, né? Só que, assim, cada série, ela tem o mesmo estilo, entendeu? Você não muda durante o processo. Isso. E essa que você tem uma obra, eu amo. Eu tenho algumas obras as obras daquela que eu não me separo nunca. E não vendo nem por 10 mil. Bom, 10 mil talvez. Mas, entende? Eu não vendo tão fácil. Se alguém oferecer uns 3 mil ali, eu não tenho coragem. Porque eu não posso viver. Sabe quando você não pode viver sem a coisa? Acho que tem isso também. Mas, voltando à arte contemporânea, na arte contemporânea, sim, nas galerias existem alguns eventos de performance, etc. Mas a galeria, ela é um local especial, não é? Justamente para você ouvir esse som da obra, talvez, assim. O silêncio do local também, né? Você ouviu o silêncio, é uma maravilha quando você ouve o silêncio. Eu tive uma oportunidade, uma ocasião, faz anos já, mas essa experiência foi fantástica, porque eu fui numa exposição no Sesc do Portão, lá em Curitiba, de Rodin. Tinha apenas 2 obras dentro da galeria. Havia um som único, baixinho e assim, clássico, 2 obras apenas. E um segurança vestido com traje nobre deles, assim, imóvel, cuidando das obras. Então, aquilo é fantástico. O próprio ambiente leva a gente a sentir a obra numa outra dimensão, entendeu? Porque Rodin, com as suas esculturas, né? Estar perto. Porque, por exemplo, assim, eu fico imaginando, eu nunca fui ao Louvre, né? Um dia ainda vou. Nem no Vaticano, que são 2 locais que possuem, né, grandes coisas dentro da arte, da pintura, principalmente. Mas eu tenho certeza que a hora que eu ficar na frente de um quadro de Vincent van Gogh ou de Monet, você nunca vai ser a mesma depois disso. Não, né? Porque às vezes quando a gente vê nos livros alguma coisa, a gente já se impressiona, não se impressiona? Sim. Se você vê no livro, ele se impressiona já. Porque, assim, também eu questiono muito... Questiono não, eu reflito muito a respeito de, atualmente, com a arte contemporânea, acontece uma coisa que não existia muito antes, que é as pessoas precisam muito do conceito da obra, entende? Você lembra-se, claro, do Dr. Álvaro Rocha, né? Sim, maravilhoso. Maravilhoso. No mundo das artes, ele foi uma das pessoas mais importantes. Ele que colocou o FENATA para nós e tudo, né? Que nos fez essa Ponta Grossa ser hoje a capital, dessa época do teatro, que não é mais um amador, mas o teatro, e de ser a única que o festival nunca parou, né? Nossa! Ele Thelmo Faria e tudo. Exatamente. É ótimo saber que no Ópera tem uma sala com o nome dele, um auditório com o nome dele, porque ele merece muito, né? E eu me lembro, nos velhos tempos aí, que nós nos encontrávamos muito, ele, o Plácido Fagundes, João Carneiro, Rogoski, essa turma mais assim, nos encontrávamos muito com ele. Ele era um frequentador dos vernissagens, sabe? E eu lembro perfeitamente ele sempre falando, a pintura, ela basta por si mesmo. Ela fala por si mesmo. Então, aquilo foi muito forte, porque... E eu sou muito assim, eu acho que a arte contemporânea vem com muita novidade, sem dúvida, mas o sagrado, para mim, da arte é você apenas ver e sentir. É uma linguagem muito diferente da linguagem que nós usamos na literatura, sim, tudo, enfim, né? Tudo diferente, é diferentíssima. Diferentíssima. Por isso que algumas pessoas não atingem essa linguagem, não conseguem nem ler, nem receber essa linguagem. Mesmo que tenha técnica. Mesmo que tenha técnica, não adianta. Exatamente. Porque as pessoas que não têm essa sensibilidade para poder decifrar, entender e ler, ou escutar o que ela tem para te dizer.
Ela te fala, né? Mas você não ouve, então, se você não quer ouvir. Exatamente. E você não lê se não quiser, se você não tiver essa capacidade, que não é de todos. Que é porque por isso que eu digo que frequentar oficinas de arte, o leigo que frequenta oficinas de arte, que visita galerias, o olhar dele já vai exercitando para o belo, para o estético, né? Ele aprende. E ele aprende. Então, eu acho isso muito, muito curioso mesmo. Então, agora com a contemporaneidade, com o acadêmico atual, essa coisa de conceito vem muito. Para algumas situações é interessante, mas para mim não. É porque a obra tem que falar. Eu sou ainda doutor Álvaro Rocha, mas porque assim tem obras que para a pessoa entender, o artista tem que explicar. Quer dizer, é uma coisa pedagógica, pode sim ser uma coisa pedagógica para trabalhar com criança ou com grupos, mas aquela pessoa que gosta da arte apenas, que não vai para fazer oficina, talvez, eu penso ainda que a obra tenha que falar por si só, entendeu? Mas eu acho que essas pessoas que têm esse olhar um pouquinho mais desenvolvido, como você falou, elas interpretam a obra da sua forma, não necessariamente como o artista pintou. Não, porque eu penso assim também, claro, se eu gosto de uma obra e vou pagar milhões por ela para levar para casa, eu vou levar uma coisa porque eu me identifiquei com ela e não porque eu... Entende? Não, porque aí existem dois jogos, assim, duas formas. A que o artista te passa e você aceita porque você não entender a obra, ou o que a obra te passa, dependendo do artista. Porque o artista pode até tê-la criado de uma forma, mas você vai vê-la de outra forma. Isso, que você tem uma conexão. Aí a forma que o artista pintou, ela, claro, vai ter importância para ele, mas para quem está vendo, vai ter importância de si para ela. Exatamente. Não é assim? É por isso que você compra uma obra, não é? Justamente. Não, claro, porque assim, você compra uma obra porque você se identifica ou porque você quer decorar a sua casa, tem mil... Ou você quer pôr uma coisa ali para ninguém entender, para você ter toda perguntar, mas o que é isso? Pode. Aquela obra que depois eu vou te mostrar ali no fundo, que eu presente maravilhoso, aquela amarela que eu ganhei da Valéria Lesse, maravilhosa. Eu tenho uma foto e a Giovana na frente daquela na exposição dela lá no Vila Velha. Então, veja bem, ela me deu aquela obra, só que aquela obra, assim, as pessoas tiram conclusões que quiserem dela. Ela é uma obra assim que ela dá... Eu já tive definições dela, coisa que eu nem imaginei. Mas aí que está a beleza da coisa. A abstração, né? Eu defino sempre a arte como abstrata, para começar assim, abstrata ou figurativa. Porque no meu projeto de trabalho, de oficinas, que eu junto com os meus conhecimentos e o que eu realmente sinto, das vivências que eu tive em arte, o desenho, ele significa razão. E a cor, a emoção. Marisa, Matheus, veja com o Júnior lá como é que nós estamos com o nosso tempo aqui para ver se eu consigo. Eu quero perguntar mais umas coisas para a Maria. 18 minutos. Mas você computou aquele da matéria? Já. Já? Com aquele a 18 a 28? Com aquele da 28, mais da outra matéria 38. Tá certo. Então podemos mais um pouquinho aqui. Pode continuar, desculpe. Onde estava mesmo? Então assim, a cor, ela representa muito a emoção. Então assim, no meu projeto que eu aplico, e sempre estou escrevendo, sempre estou alimentando esse projeto de acordo com as vivências, eu trabalho com oficinas de arte para adultos. A minha clientela sempre foi criança e adolescente, mas esse ano eu estou trabalhando com adultos, mulheres. Inclusive tem a Adelair, que é benzedeira, que é uma figura ótima. Você conhece a Adelair? Eu conheço. E assim, eu trabalho numa metodologia dialética, ou seja, a pessoa chega, eu vou muito longe do acadêmico, eu não vou dar uma teoria de arte, eu vou falar o básico sobre... Mas isso aonde? Quando você... Lá no anexo científico, nós temos o ateliê lá também. Sim, mas quando a pessoa chega e ela pede uma explicação, você está lá para aberta a esse tipo de conversa? Como é que funciona isso? Também. Também? Na verdade, eu adoro conversar sobre arte, entendeu? E nem sempre você consegue conversar assim.
Mas eu dou as oficinas de arte 2 vezes por semana. Mas as oficinas, quem pode fazer? Quem quiser? Quem quiser. Paga o que para fazer? É gratuito. É gratuito? É gratuito. E que horas? Que dia? Então, só que como nós já estamos em outubro, Tá encerrando. em novembro nós vamos já montar a exposição de encerramento, porque em dezembro nós saímos de agora férias. já não pode mais, só para o próximo ano. Isso. Talvez mude os horários no próximo ano, mas esse ano, a pedido delas, nós estamos fazendo um dia à tarde e um dia de manhã. Então, é na segunda-feira, das 14 às 16, e na quarta-feira, das 9 às 11. Então, assim, conforme eu vou trabalhando, eu vou falando a teoria. É muito raro eu parar e explicar a questão teórica. Porque a teoria, às vezes, ela se torna um pouco chata, se ela for sozinha. É ou não é? Não, porque, por exemplo, eu me lembro muito quando minha filha foi estudar, acho que ela estudou 2 a 3 anos na Escola Desafio, que eles iam em loco para aprender a aula de geografia, por exemplo, iam para a Ilha do Mel para fazer aula de geografia. Então, ali com o mar, com as rochas, eles faziam a aula, entendeu? Então, esse estilo de aula é um outro saber. Porque no meu tempo, acho que no seu tempo, a gente aprendia um monte de teoria. E que não servia para nada, às vezes. A gente falava, nossa, onde que acontece isso, né? Porque aqui não acontece. E era o conhecimento, né? Então, eu vou muito por esse lado. Então, quando a pessoa chega, não sei desenhar, e blá, 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 não tem problema. Faça um desenho livre. Só cuide para não pôr a tinta uma em cima da outra e tal, eu quero ver o que você faz. A partir daquilo que ela apresenta ali, eu vou elaborando outras questões, entendeu? Então, as minhas oficinas não têm segredo e dão um resultado fantástico, entendeu? É uma delícia, assim. Porque nisso você trabalha a tua questão emocional, principalmente com a cor, que eu começo pela cor, porque eu acho que a pessoa que vai para uma oficina, se ela não sabe desenhar, ela se limita, ela fica frustrada, porque ela não fez um ótimo desenho para ela pintar. E a cor também fala por si só, entendeu? E a cor ajuda essa pessoa, não é? Muitas pessoas começam a desenhar depois de pintar. É verdade. Entende? Às vezes, através de uma mancha, até de uma monotipia, que você não interfere tanto com a tua mão, que acontece de outra forma, você começa a desenhar achando figuras ali, contornando, entendeu? Então, a arte, assim, informal, ela é fascinante, entendeu? Embora o informal, ele caminhe para o abstrato, mas eu trabalho figurativo também. Por exemplo, isso aqui, que é um construtivismo, eu sou apaixonada, entendeu? Porque o construtivismo, ele veio da Rússia. Ele passou por Lenin, ele passou por Stalin. Lenin queria que não acontecesse. Foi uma loucura, porque a Rússia sempre foi uma loucura. Mas a arte da Rússia, ela é fantástica, sabe? E é lindo, não é? Só deixa o João acordar, que ele está dormindo ali para mostrar isso. Agora tá bom. Não, é isso. Os dois, sabe por quê? Eu vou moer esse celular de todos eles. Eu tô com você. Tô comigo, né? Olha, você falou 3 vezes do painel e no celular. Agora eu vou mostrar, ó. Tá vendo isso que ela estava falando? Isso. Ó, então essa obra é maravilhosa. E você veja, ela vem de quanto tempo, não é? Exatamente. Pronto, agora pode tirar, já bota o celular agora. Então, isso é fascinante. Eu sou apaixonada, porque isso é o concretismo. E o concretismo tem a ver com o cotidiano das pessoas. Então, entende? Então, são coisas que acontecem. Então, eu gosto dos opostos também, assim, sabe? Que é o figurativo, o impressionismo, a espátula não acadêmica, eu amo. A espátula é maravilhosa. Só que a espátula é meio perigosa. Eu acho ela perigosa, assim, porque eu comparo a espátula, vou fazer uma comparação meio esdrúxula até. Assim, sabe aquelas pedras que você coloca na sacada da sua casa, que é onde você pode deixar elas, que deixa mais bonita? Pastilhas, não, assim? Não, as pastilhas não, são pedras que você cola e você coloca elas assim, são lascas de pedra. Certo. Só que se o colocador não souber exatamente o tamanho e a textura, fica uma horrível a colocação. A espátula é a mesma coisa. Sim. Se o artista não sabe passar a espátula e na cor certa, ela vira
Verdade. borrado, cheio de relevos, assim, horrível daí. É verdade. Não é? Então, por exemplo, nós temos aqui em Ponta Grossa o Leonardo Autuori. Ele é maravilhoso. Que é maravilhoso. É maravilhoso. Né? E assim... E ele é rápido, né? Ele faz... Ele tem um domínio. Ele veio no meu programa. Eu fiquei espantado no meu... Ele fez duas, assim... Um domínio total sobre a coisa, né? Mas assim, o ano retrasado, eu senti uma necessidade grande de trabalhar com massa de tinta, sabe? E queria experimentar a espátula e fui atrás do Sidney Mariano, que eu sou apaixonada pelo trabalho dele. Gênio. Em todos os segmentos. Menino, é de ficar doido, assim. E daí, né, ele tinha uma tela de uma aluna lá que estava num canto, pequena. Nossa, eu olhei aquilo e me identifiquei muito. Falei, professor, é isso que eu quero. Daí ele percebeu tudo, entendeu? Daí ele começou, nós estávamos na Estação Arte na ocasião, ele começou a ir aos sábados para nos orientar, a mim e a Carla da Casa da Memória, né? Nós ficávamos lá. E a Carla também queria escrever um livro dele, da vida dele e tal. Ela tem interesse ainda e espero que conclua. Menino de Deus, eu fazia o esboço, eu fazia os desenhos na tela grande, fazia o fundo conforme aquela orientação dele, aí ele começava a trabalhar. Ele teve uma obra, se me permite falar de Sidney Mariano, uma obra gigante, tem maiores, mas essa era grande, mas nem tanto, que ele usou apenas um pincel, sem lavar nenhum momento, e a obra ficou esplêndida. Ele é gênio. Teve um momento que a bisnaga de tinta vermelha deu um pane lá, espirrou, e a Carla falando, a obra estava linda. E espirrou, eu olhei para ela, ela olhou para mim, menino, ele resolveu essa tinta na tela, que aquilo ficou magnífico. Vê-lo pintar, parece que não quer mais nada, entendeu? E olha, vê-la falar, eu também não quero mais nada. Só que nós vamos ter que encerrar o programa. Ah, mas foi um prazer falar aqui com você. Você falando assim, a gente se envolve e vai. Vou. A gente se envolve e vai embora com você, bom, sabia? Né? Que ótimo. Sabia? Ó, encerrar o programa, que eu digo, nós vamos encerrar essa entrevista, porque nós vamos voltar com outra matéria daqui a pouquinho. Mas assim, ficar com a Mariângela é um prazer tão grande. Você tem que vir mais, sabe por quê? Com prazer. A gente vai fazendo em capítulos como se fosse novela. Tá bom? Tá ótimo, daí eu posso até trazer qualquer Claro, bonita! Ai, eu adorasse trouxer o Sidney. Me dá um toque que eu cato, Você Sidney. vai pegar o telefone do Matheus e vai gravar. Vai ver quando o Sidney tiver disponibilidade, o Matheus vê na agenda. Tá bom. E aí nós vamos trazê-lo. Eu venho junto. Claro, e trazer alguma obra dele, todas são maravilhosas dele, mas trazer alguma, porque eu adoro, diga pra ele que eu teria o maior prazer e honra recebê-lo, porque eu adoro tudo que ele faz, e ele como pessoa. Nossa, não, ele é fantástico. Querida, muito obrigada, viu? Eu te amo. 2 minutos, e a gente volta.